Irmãos, começando a série de obras sobre a gnose antiga, né? Aqui está vídeo sobre a gnose. Aqui está a Bíblia de Nag Hammadi aqui, ó. Foi achado no Sinai. Meu projeto, como tem muitas coisas complicadas, mas muito complicado. Eu todo dia abri um versículo dessa Bíblia de Nag Hammadi para poder explicar. Ela é, pelo menos, 100 anos mais antiga do que a Bíblia normal, no Testamento normal, né? Beit Hadashah normal. Segundo os cálculos científicos, mas acho que é mais antiga ainda. Essa aqui foi achada no Sinai. Depois de encontrar esse pergaminho do Mar Morto, acharam no Sinai essa aqui. Ela foi escondida por causa da perseguição movida pela Igreja Católica Romana, que na época os católicos tomaram o controle, no ano 330, 340 por aí, e começaram a banir as outras vertentes religiosas. Essa aqui é da vertente gnóstica, que é mais antiga do que a vertente católica, que começou por volta do ano 330, com a unificação do Império Romano por Constantino. Então veremos o que ela nos fala. Vou abrir aqui, ó. Onde cair eu vou ler. A Sofia de Yeshua HaMashiach, que para os cristãos é Jesus Cristo, né? A Sofia de Yeshua HaMashiach. Após ressurgir entre os mortos, seus 12 discípulos e 7 mulheres continuaram a ser seus seguidores e foram a Galileia, até a montanha chamada Prenúncio e Alegria. Isso aqui é da gnóstica, isso não está no Testamento normal. Quando se reuniram, ficaram perplexos com a realidade fundamental sobre o universo e o plano e a sagrada providência e o poder das autoridades e sobre tudo que o Salvador vinha fazendo com eles. Em segredo, quanto ao plano sagrado, o Salvador apareceu não em sua forma interior, mas em espírito invisível. Sua semelhança se semelhava a um grande anjo de luz. Quanto à sua semelhança, eu não devo descrevê-la. Corpo mortal algum poderia suportá-la. Era apenas perfeita e pura carne, como aquela que ele havia nos ensinado nos montes das oliveiras e na Galileia. E ele disse: a paz seja convosco. Minha paz eu vos ofereço. E todos eles ficaram maravilhados e apreensivos. Para começar, o que é os gnósticos? Eram cristãos gregos que eles tentavam explicar o cristianismo através da filosofia grega, que foi muito importante essa filosofia. Fantástica, né? E que é a Sofia de Jesus Cristo? A Sofia de sabedoria. Pois os gnósticos acreditavam que o mundo foi criado pela Sofia, que é a sabedoria. E depois de os arcontes, que através do pecado, né? O Leão de Abaote e assim por diante. Era o outro principal, né? Foi o primeiro arconte. Então a Sofia é a sabedoria. Então a Sofia de Jesus Cristo é a sabedoria de Jesus Cristo, né? A sabedoria de Yeshua HaMashiach para os hebreus, Jesus Cristo para os cristãos. Ali, a reunião que ele fez, quando veio após sua morte, ele se reuniu com 12 discípulos e 7 mulheres. Também é simbólico também. Dos discípulos já está Tiago, né, que era irmão do Messias, tinha sido colocado como discípulo. Ali falou sobre o universo, sobre o cosmos, sobre os planos, né, a sagrada providência, o universo, a realidade fundamental e várias coisas. E nós ficamos assim, sempre tentar explicar uma parte mística da religião. Sempre tinha uma busca mística, né? Porque a gnose era muito focalizada nisso. Ela era a religião dos iniciados da Grécia, que por sua vez aprenderam com os egípcios os mistérios iniciados. Na verdade era extraterrestre, né? Que passaram na Terra grandes segredos, porque os faraós tinham uma linhagem extraterrestre, uma linhagem dos deuses, né? De Sírios, da estrela grande de Cão. Então tinha muitos segredos que passaram aos gregos e que por sua vez tentaram explicar através da gnose, segredos profundos. E a gnose não é só cristã, tem a gnose grega mesmo,
que adoravam os deuses gregos e romanos, na verdade não adoravam. Tinha os deuses como arcontes, só governadores. Achava que tinha uma força que criou tudo, e depois tinha os arcontes e governadores. Então, quando eles se converteram a Cristo, eles procuraram fazer uma mistura da religião dos arcontes com o Messias. Aqui ele fala que Yeshua, no caso, quando veio falar com os discípulos, ele veio em espírito. O que não fecha o nosso pensamento, né? Sempre que ele vem em carne. Mas embaixo fala que ele vem em carne, de pura carne. Então, como se fosse um espírito, um corpo glorioso. Então não é um espírito invisível, que pode se converter numa nuvem, qualquer outra coisa assim. É pura carne, quer dizer que é um corpo glorioso. Que é um corpo físico, mas glorioso, né? Puro, quer dizer que não tem pecado. Quando veio, ele ofereceu a paz. E como Espírito Divino, ele veio com um poder grandioso, que as pessoas não conseguiam entender. Como um anjo da luz, um anjo poderoso. Os gnósticos tinham esse conhecimento e essa busca individual, porque meditando eles entraram em contato com essas energias, né, de luz. Então eles faziam uma analogia entre suas visões e o que aconteceu com o Messias. Essa Sofia de Jesus Cristo, ela veio junto com o livro de Eugnosto, o Bem-aventurado. Veio junto, né? Foi encontrada na Monte Sinai, na montanha, foi escavada e encontrada. Ali ela só fica de sabedoria. Então, segundo os gnósticos, só pode encontrar o Pai Divino quem tiver sabedoria, quem conhecer os segredos místicos da gnose. Aqui vamos esquecer as origens desse livro. O local provável de origem para o Eugnosto, que também é Sofia, é consequentemente o Egito, uma data mais antiga defendida pelos estoicos, né, epicuristas e astrólogos, sendo considerados todos filósofos. Essas características se apropriadas no século I depois do Messias, mas não posteriormente. É só o século I, é bem anterior ao Evangelho canônico, que dá 330 por aí, que foi feita a compilação, baseada em peixe aramaico, texto mais antigo, mas o documento vem ao século III depois de Cristo. E aqui no século I, né, bem mais antigo. Aqui também fala que acharam duas versões do Eugnosto e da Sofia de Jesus Cristo. Duas versões que são próximas, parecidas, porque assim, na época não existia impresso, né, tudo feito à mão, copiado. Então eles copiavam em papiro, né, o material mais usado é papiro, às vezes pergaminho. E quando naquela época não tinha carro também, ficava longe de outro, mas as igrejas. Então, quando levava para uma outra igreja distante, era feita uma cópia para outra igreja. E quando era feita a cópia, também era colocada mais alguma coisa, mais alguma explicação. Como o Talmud lá, que procura explicar a Torá, né? Então, de uma cópia para outra, uma cópia para outra, existem algumas mudanças, existem algumas adições. Teoricamente era para copiar certinho, né? Mas a pessoa que copiava o texto mudava alguma coisa. Que os gregos eram muito críticos nesse tempo. Eles tinham sua própria interpretação daquela carta, aquele texto. Por isso mesmo existem muitos movimentos gnósticos, muitas correntes. Tem a corrente valentiana, setiana, também de basileus maniqueístas, de Marcion. São várias correntes que existiam dentro da gnose, né? Por esses textos aí tem diferença de um para o outro.
Então é muito importante estudar, né, esse conhecimento grego, que foi a primeira igreja cristã, que assim que o Messias pregou, primeiro para os hebreus, depois Paulo levou para os gregos, a primeira igreja cristã foi grega, por isso a gnóstica é mais antiga do que a igreja romana. Depois é que chegou a Roma, o conhecimento cristão, que deu origem ao evangelho canônico. Então o evangelho grego é mais antigo do que o romano. Mas ele foi descredenciado, desconsiderado por muitos teólogos, porque ele fala muito em coisas que os religiosos um dia não acreditam. Por exemplo, meditação, a busca da sabedoria, a busca do conhecimento mais profundo. Então por isso que esses textos foram desconsiderados pelo evangelho canônico e pelos romanos que viriam a seguir, né? Que venceriam a guerra, controlariam o mundo. Constantino faria do Império Romano a Igreja Católica a religião oficial, os bispos de Roma oficiais da igreja, né? Por isso que as igrejas gnósticas foram extintas, foram perseguidas e enterraram os pergaminhos. Então, o primeiro texto de hoje vai ser esse que a gente vai ler, né? Sobre a Sofia de Jesus Cristo, que foi achada no Egito, e na Hammadi, né? Nas montanhas, Monte Sinai, na verdade. É engraçado que o Monte Sinai, que também serviu para nos dar a Torá, também escondeu esses textos que chamam de apócrifos, né? Eu não chamo de apócrifos, porque eu não sou romano. Eu chamo de textos antigos. Tem muita besteira, tem. Mas tem muita coisa importante também. Por que besteira? Que besteira? Não é que é besteira, é que há muitos textos que são pagãos. Mas grande parte deles são textos que fecham com nossa interpretação das escrituras. Por que pagãos? Porque os gregos, quando aceitaram o Messias, eles eram pagãos. E muitos deles não acreditando nas suas crenças. Não modificaram a sua crença para adorar o Criador, né? Então tentavam adaptar as suas crenças com o Messias, com a crença do Messias. Então por enquanto é isso, mas vai ter novos textos explicando a gnose, como é que ela surgiu, e que ela é antes do cristianismo comum romano, né? Movimento que foi extinto por causa de guerras e perseguições, que sempre foi perseguido. Depois, outros gnósticos foram os albigenses, já no ano de 1200 por aí, perto de 1300. Então subsistiram alguns grupos, né, esparsos, como os albigenses, os cátaros, que foram alvo da última cruzada, que os exterminou. Então outro refúgio que amassaram deles foi o castelo de Montpellier, na França, né? Foi outro refúgio deles. Um abraço, irmãos.